TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos com o nosso Correio Serrana na TV. Muito obrigado pela sua presença, audiência. Quarta-feira a gente vem com muita informação. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. A gente chega com muita notícia e lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Tá na sua tela, tvc, correidamanhã@gmail.com, nosso e-mail oficial e, é claro, tem o nosso WhatsApp, viu? DDD é o 24, o telefone é o 993231675. Manda sua mensagem, manda aqui pra gente correr atrás das informações, né? Ir lá atrás de como tá aí, sua rua, escola, tem merenda, pavimentação. Ontem, então, escutei umas coisas da Câmara ali que... Comissão de Educação Comissão de Educação, né? Foi analisar as contas da educação. Todo mês tem lá a prestação de contas. Não tá bom não, ainda mais que trocou o secretário. A secretária, coitada, foi totalmente despreparada para a sessão. Eu fiquei vendo um show de horror, viu? Eu vi que estava tendo realmente a sessão, mas eu não... Eu me interessei porque ontem você comentou. Isso. E eu falei, vou dar uma olhadinha na sessão hoje. Na audiência pública. Não sabia quais eram os dados ali apresentados, e aí alguns vereadores começaram a questionar, colocar na parede, dinheiro para merenda pública, para merenda escolar. Tá pouco, a verba não é suficiente. Complicado. Mas está faltando alimento nas escolas, né? Isso que a gente precisa saber. Você que tem que mandar pra gente. Fala pra gente. Tá faltando alimento? Tá faltando a proteína? Tá faltando ali a mistura, né, no prato do seu filho? Conta pra gente, não só daqui de Petrópolis, mas de outras cidades. E como amanheceu Petrópolis hoje? Tá lindo, né? Azul. Hoje o céu tá lindo. Olha só, gente, eu fiz imagens logo de manhã cedinho, era 6 e pouquinho da manhã e tava assim, não tinha uma nuvem no céu. Hoje, né? O sol vai brilhar. Vai, mas tava uma manhã gelada, tá? Apesar do sol, lá pelo que entendi, tava bem geladinho. Mas tava ventando. O frio é geladinho, né? Mas se não tivesse ventando, ia estar bem gostosinho. Vai começar essas manhãs assim, né, agora, né? Bonitas. Belíssimas, azul e um friozinho maior, né? E eu vou te falar, quem tem roupa para lavar, aproveita porque hoje vai ter sol. É isso. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 4 de junho. Justiça bloqueia 23 milhões de reais de suspeitos de fraude contra o INSS. Governo do Estado divulga mais de 890 vagas de emprego formal. Comissão de Transporte da Câmara de Petrópolis pede parceria com Detro. Prefeitura de Petrópolis nomeia 47 novos professores para reforçar a rede municipal de ensino. E você vai ver também, Polícia Militar faz balanço das operações realizadas em maio em Petrópolis. Agora no Correio Serrano, na TV. Olha, a gente começa olhando que a notícia lá no nosso Correio da Manhã, edição Rio de Janeiro, né? Uma edição mais aqui para o nosso estado, mas claro, a gente também dá aquela passadinha olhando o que tem de notícia lá na nossa página 12 já, mas vamos à nossa primeira página, viu? Na linha vermelha, Washington Reis faz festa para a chegada de adversário de Bolsonaro ao MDB. Tá lá na página 3, na coluna Magna Vita, que sempre traz os adiantamentos políticos já ali, tudo em primeira mão. 2026 já tá correndo, gente, o ano eleitoral. Mas 2026... Quem não percebeu, tá perdendo bonde, tá viu? Por fora, tá exatamente, por fora. Porque já começou. Já começou. E, aliás, depois comento quando tiver um espaço aqui, viu? Conselho Nacional de Justiça aposenta o juiz Marcelo Bretas. Gente, isso é um absurdo. É um absurdo. O juiz errou
né? Depois de Moro, conduta de juiz também foi considerada parcial. É aqueles... A punição dos juízes é a então, mas aposentadoria. aí é sobre aquelas... sobre os processos da Lava Jato. O juiz Marcelo Bretas foi considerado parcial no caso de quem? Sérgio Cabral. Fica difícil, aí eu já nem sei. Mas assim, a punição do juiz por ser parcial, independente, a punição para o juiz é aposentar o juiz. Exatamente. Né? Eu não vou nem julgar o mérito da causa ali no caso, que é o julgamento. Se ele realmente ele foi parcial, não vou julgar. Mas a punição, gente, a punição ser aposentado... Olha, eu vou te punir. Falar, né? Vou te punir, vou deixar você aposentar em casa, ganhando um salário integral de o quê? 20 mil, 30 mil. 30 mil que está girando hoje. Vou te deixar em casa sem trabalhar e recebendo. Não, ele é federal, é mais. É quase recebendo. Né? E recebendo. Essa punição todo mundo quer, né? É difícil, né? Muito difícil. Olha, tem um editorial ali do nosso jornal falando sobre o CNJ lava a mão de quem sofreu injustiças de Marcelo Bretas, está falando outra situação aqui dele, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, e ali na foto legenda, mais uma, né, Barcelar protocolo PL de isenção da taxa judiciária para advogados. Isso aí vai dar problema, hein? Já vou avisando que isso aí vai dar problema. Isso aí é uma reivindicação antiga aí, né, dos advogados, né? Mas então, para eles vai ser bom, né? O TJ não vai gostar, né? O Tribunal de Justiça não vai gostar. Arrecada muito com essa taxa, né? E tem mais, gente. Procon alerta sobre golpe a aposentados e pensionistas. Também tem os destaques aí do esporte. Henrique Avancini, que é daqui de Petrópolis, vai competir na Eslovênia. Voltou? Mas isso que eu ia falar, ele tinha aposentado? E quando eu li isso aí, eu falei assim, ué, mas ele não tinha aposentado? Novo? Vai dar uma revivida na carreira aqui, né? Pois é, e tem aí investimento da Braskem, que deverá injetar mais de 4 bilhões de reais no Rio de Janeiro, e também tem os destaques aí do segundo caderno e muito mais. Só voltando no caso do Avancini aqui, o atleta que é de alto nível, é muito difícil ele se afastar do esporte. Ainda mais na idade dele, né? Pois é, muito difícil. Ele tentou se envolver com outras coisas, né? Ele traz muita coisa para Petrópolis, mas a realidade é que ele é muito bom, ele é um excelente atleta, o cara é fantástico como pessoa, aí fica realmente muito difícil se afastar do mundo esportivo, independente de estar bem ou não para a competição, é complicado. A gente vê diversos casos aí, recorrentes no esporte, sobre isso, né? Não, e ele tava no auge ainda, ele é super novo, é um menino, Tava ótimo, né? Não dá. E olha, vamos lá na página 12 dar uma olhadinha nas nossas questões aqui do município. Por lá, 353 denúncias de crimes ambientais em Petrópolis. Parabéns, população, denunciem mesmo. Tem o Disque Denúncia, a linha verde do Disque Denúncia. Que funciona, a gente sempre fala aqui, né? Fala bastante, o pessoal realmente vai lá, olha, dá mesmo a carteirada para pegar esse pessoal. E é isso aí que tem que fazer mesmo. A população de Petrópolis tem que ficar de olho. Tá super certo. Denuncie o quanto antes e o mais rápido possível. Escutou uma motosserra. Exato. Viu uma fumacinha levantando no terreno do vizinho, pega o telefone e liga, viu? Exatamente. E aí a gente tem um ranking aqui, né? O Rio de Janeiro, é claro, está em primeiro lugar, mais de 5 mil denúncias, e Petrópolis está ali em sexto lugar, como está na manchete, foram 353 denúncias. E temos mais aqui nas petropolitanas. CRAS Volante funcionará no Vale do Carangola, serviço será realizado temporariamente, vocês veem uma foto aqui, né, ali do Vale do Carangola. Então, o CRAS do Vale do Carangola vai agora funcionar temporariamente de forma volante a partir de hoje, quarta-feira. Os atendimentos serão realizados em frente à Escola Municipal Lúcia de Almeida Braga, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. A medida vai durar até a mudança para um novo endereço que já está definido. A unidade do CRAS vai funcionar em um espaço cedido ali da região que foi vendido, não, funcionava, né? A unidade do CRAS funcionava em um espaço cedido ali na região que foi vendido e solicitado à Secretaria de Assistência Social a devolução do imóvel pelo novo proprietário. A partir daí, o município buscou um local para a instalação do CRAS.
Então, o funcionamento de forma volante será feita até a mudança para a nova sede, que fica próximo ali do endereço antigo. Então, o pessoal do Vale do Carangola pode ficar tranquilo que não vai ficar sem os serviços do CRAS, porque vai ter esse serviço volante por esse período até se instalar definitivamente no novo endereço. Ainda bem, né? Pois é, ali ainda fala sobre o retorno de médicos aos bairros Morim, Quitandinho. Eu estava lendo o caso aqui, o deputado Hugo Leal vai levar isso aqui ao Ministério da Saúde para que não retirem os 2 médicos que lá já estão. A população fez um abaixo-assinado para que o médico que lá já está fique, que é o Fábio Jean Rodrigues Gomes, é o médico, um dos médicos, né, da área lá. A população pede que ele fique. E o outro também não tem o nome aqui, mas pede a continuidade dos 2, a população, pelo seu atendimento humanizado ali pela população. Então, o médico deve ser muito bom, tá? Para a população reivindicar que ele fique lá, o médico é muito bom, tá? E aí, a gente sabe, tem esse giro, né, de profissionais dentro do sistema de saúde. Vira e mexe, eles são mandados para outros lugares, outros postos de saúde ou unidades de saúde. Então, tem esse giro, essa rotatividade. Mas o que na verdade, o que aconteceu? Bom, né? Mas... Na verdade, o que aconteceu? Isso aconteceu na gestão anterior, porque a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, informou que aconteceu o seguinte: os 2 profissionais fazem parte do programa Mais Médicos e que por um erro da gestão anterior, né, da Prefeitura, eles foram realocados, eles foram colocados irregularmente para essas unidades do PSF. Tendo em vista que, na verdade, eles precisavam atuar em uma unidade estratégica de saúde da família. No mês de abril, OBS, né? Supervisores do Ministério da Saúde estiveram aqui em Petrópolis e sinalizaram oficialmente a necessidade de transferência desses médicos. Caso isso não fosse feito, o município poderia ser penalizado. Né? Então, na verdade, foi o Ministério da Saúde que pediu que esses médicos fossem realocados e agora colocados onde eles deveriam realmente estar. Por isso, né, o deputado federal, o Hugo Leal, vai até o Ministério pedir, né, já que a comunidade já fez essa ligação, né, porque cria laços, né? Gente, lá no Serrano tem governo federal, retorna a gestão da rodovia do Aço, a NTT aponta o descumprimento de obrigações contratuais. Tem mais aqui sobre o caso. Claro, Prefeitura de Nova Friburgo rebate dados de vereador sobre mortalidade no Raul Sertã, que vive envolvido com problemas, viu? Que é o hospital lá. E feirantes terão balcões padronizados em Teresópolis. Isso aqui também é algo interessante de se ver. E tem muito mais, mas a gente tem notícia também para te passar, viu? Exatamente. A gente vai falar agora sobre oportunidade de emprego, não só em Petrópolis, mas em todo o estado. Mas a gente começa por Petrópolis porque a Prefeitura, por meio do Balcão de Empregos, está disponibilizando 122 oportunidades de trabalho para essa semana. Então, vamos conferir algumas vagas. No balcão da Prefeitura, são 44 oportunidades de primeiro emprego que não exigem experiência em vagas para açougueiro, ajudante de depósito, auxiliar de açougue, atendente de restaurante, entre muitas outras. Atualmente existem 122 vagas de emprego divididas em 58 tipos de ocupação. Desse total, 25 exigem ensino fundamental completo, 29 ensino médio, 4 ensino superior e 21 pedem cursos específicos para as áreas ofertadas. Os candidatos interessados podem realizar o cadastro dos currículos no site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br. E mais detalhes sobre as vagas estão disponíveis no nosso site, em correiopetropolitano.com.br. Bom, e aí o Estado do Rio de Janeiro, né, o governo do Estado do Rio, tem divulgado essa semana mais de 890 vagas de emprego para o estado todo. A gente vai acompanhar agora o primeiro balcão de empregos do mês de junho.
Todas as vagas foram captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda por meio do Sistema Nacional de Emprego, SINE, e estão distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, 63,2% das vagas captadas são do setor de serviços e 36,8% são do comércio. Na região metropolitana, existem oportunidades que pagam de 3 a 4 salários mínimos, ou seja, de R$ 4.564 a R$ 6.072 para a posição de técnico em segurança do trabalho. Na mesma região, há ainda 150 vagas para auxiliar de expedição e 100 para atendente de lanchonete, ambas sem exigência de experiência, além de 200 oportunidades para pessoas com deficiência com diferentes funções e salários. No Médio Paraíba, foram captadas 68 vagas com média de 2 salários mínimos, ou seja, de R$ 3.036. Na região serrana, as ofertas de emprego estão distribuídas na cidade de Teresópolis e a remuneração média varia de 1 a 2 salários mínimos. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do SINE com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP, NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas, disponível no site rj.gov.br/trabalho. Olha só, os órgãos de segurança pública do Estado realizaram nesta terça-feira uma operação para desarticular o núcleo financeiro da maior facção criminosa que atua no Estado, que, segundo as investigações, é responsável pela lavagem de mais de 250 milhões de reais. A ação foi conduzida por policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos e da Delegacia de Repressão e Entorpecentes e do Departamento Geral de Combate à Corrupção ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro. Segundo apurado pelos policiais, os valores apontados como lavagem de dinheiro vêm do tráfico de drogas e da aquisição de armamentos de uso restrito e somam mais de 250 milhões de reais. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. A ação incluiu ainda ordens de bloqueio de bens e valores de 35 contas bancárias. Segundo os policiais, o esquema criminoso utilizava pessoas físicas e jurídicas para ocultar a origem ilícita dos valores e para investir em fuzis, cocaína e na consolidação do poder territorial da facção em diversas comunidades. As investigações apontaram Felipe Gregório da Silva como uma das figuras centrais da engrenagem financeira da organização criminosa. Ele morreu no último domingo, mas, segundo os policiais, isso não interfere no andamento do inquérito. A apuração revelou também que uma influenciadora digital, esposa de um cantor de funk preso na última quinta-feira, dia 19, foi apontada como beneficiária direta de recursos da facção recebidos por meio de laranjas com o objetivo de ocultar a origem ilícita do dinheiro. Diante disso, ela passou a ser um dos focos centrais do inquérito. As investigações apontam ainda que um restaurante funcionava como ponto de lavagem de dinheiro e era utilizado como polo logístico e símbolo de poder da facção. Além disso, outra empresa com papel relevante no esquema é uma produtora identificada como operadora de lavagem de dinheiro e fomentadora de bailes funks promovidos por integrantes da facção que funcionavam como ponto de venda de drogas. Gente, os desdobramentos desse caso é muito maior do que só isso aí, tá? É bem profundo, a gente tem que ficar de olho, mas deixar as informações chegarem aqui, né, que a gente vai passando para vocês. E tem mais, viu? Porque... falando agora num âmbito mais nacional, a Advocacia Geral da União informou que a Justiça Federal em Brasília determinou o bloqueio de 23 milhões de reais e bens de investigados ali pelas fraudes em descontos aí irregulares nos benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. Segundo o órgão, os valores serão usados para o ressarcimento das vítimas. A indisponibilidade de bens e ativos financeiros foi determinada pela juíza federal Luciana Raquel Tolentino de Moura, da 7ª Vara Federal do Distrito Federal, e envolve os bens e ativos financeiros de 2 empresas e os respectivos sócios. No mês passado, a Advocacia Geral da União pediu bloqueio de 2,5 milhões de reais de 12 entidades associativas e 60 dirigentes. Por meio da determinação da juíza, o caso foi fatiado em 15 ações para facilitar
começar a análise dos pedidos. As fraudes são investigadas na Operação Sem Desconto da Polícia Federal, que investiga um esquema nacional de descontos de mensalidades associativas não autorizadas. Estima-se que cerca de 6 bilhões de reais foram descontados de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024. As ações judiciais fazem parte do trabalho do Grupo Especial, montado pela AGU, para buscar a recuperação do dinheiro descontado irregularmente dos aposentados. Pois é, gente, no nosso jornal tem muito mais. Você pode acessar todas as notícias no nosso site ou ir às bancas aqui na nossa região, apenas R$2, e você fica bem informado. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que produção industrial cresce 0,1% em abril, segundo o IBGE. E tem o nosso Correio Esportivo com os nossos craques da informação. Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor.
Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. Em abril desse ano, o setor da indústria registrou crescimento de 0,1% na economia brasileira, segundo o IBGE. A indústria extrativa e de produção em bebidas foi o que mais teve maior crescimento. Os dados são referentes à pesquisa industrial mensal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os números mostram que a taxa de crescimento da indústria, comparada com o mesmo período em 2024, é de 1,4% e no acumulado de 12 meses é de 2,4%. Entre as atividades do setor, as maiores taxas de crescimento são da indústria extrativa, com 1%, e de produção de bebidas, com 3,6%. André Macedo, gerente responsável pela pesquisa, aponta que o crescimento da indústria extrativa é devido à extração de petróleo e minério de ferro. As influências positivas mais importantes foram assinaladas por indústrias extrativas e pelo setor de bebidas. O setor extrativo, que acumula expansão de 7,5% em 3 meses consecutivos de crescimento na produção, foi impulsionado pela maior extração de petróleo e minérios de ferro. André também acrescenta que, a respeito da produção de bebidas, o destaque foi para a produção de cerveja, chopp e refrigerante. A atividade de bebidas, que ficou praticamente estável nos meses de março e fevereiro, teve como destaque a maior produção de cerveja, chopp e refrigerantes. Outras contribuições relevantes sobre o total da indústria vieram de veículos automotores, reboques e carrocerias, com 1%, e da impressão e reprodução de gravações, como mídias impressas e gravadas, com 11%. Porém, entre as 11 atividades que demonstraram queda, estão incluídas a produção de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, com 2,5%, e produtos farmacêuticos, com 8,5%. Coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, e o setor farmacêutico exerceram os principais impactos na média da indústria, com a primeira atividade sendo influenciada pela redução na produção do álcool e dos derivados do petróleo, enquanto a indústria farmacêutica foi influenciada pela queda na fabricação de medicamentos. O gerente da pesquisa também afirma que o recuo dos índices mensais deste mês está associado à taxa de comparação elevada e que o mês de abril, em 2024, teve 2 dias úteis a mais do que abril de 2025. Vale destacar que o recuo no índice mensal desse mês foi influenciado não só pelo efeito calendário, já que abril de 2025 teve 2 dias úteis a menos do que igual ao mês do ano anterior, mas também pela base de comparação elevada, uma vez que em abril de 2024 a atividade industrial avançou 8,4%. A pesquisa conclui que entre janeiro e abril de 2025 houve crescimento de 1,4% comparado com o mesmo período no ano anterior e que houve predomínio de taxas positivas entre as atividades industriais. Com esses resultados, o total da indústria avança 1,4% no período janeiro-abril de 2025, frente ao igual período do ano anterior, tem predomínio de taxas positivas entre categorias econômicas e atividades industriais pesquisadas, mas mostra perda de ritmo quando comparado com o último quadrimestre do ano passado, quando havia avançado 3,2%. O cara não. Olha, gente, os postos do Detran do Rio de Janeiro, em todo o estado do Rio, né, vão abrir estes sábados, tá? Aos sábados agora, né? A medida visa agilizar aí a emissão da nova carteira de identidade e funcionará mediante aí agendamento. Lembrem, agendamento. Vamos conferir.
O presidente do Detran, Vinícius Fará, ressaltou que a iniciativa é parte da estratégia da atual gestão de ampliar o atendimento aos usuários diante da alta demanda para a emissão da nova identidade. O funcionamento dos postos aos sábados será das 8 da manhã às 2 da tarde. Nas unidades localizadas em shoppings, o serviço estará disponível de 10 da manhã às 4 da tarde. O agendamento deve ser feito pelo site do Detran RJ, em detran.rj.gov.br ou pelo teleatendimento nos telefones DDD 21 3460 4040, 3460 4041 e 3460 4042. No último sábado, dia 31 de maio, foram atendidas no Multirão cerca de 1.400 pessoas em praticamente todos os postos do estado. Começamos agora mais um Correio Esportivo, um momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje daremos destaque ao campeão da Champions League, aos sorteios da Copa Libertadores Sul-Americana e Copa do Brasil e também à última rodada do Campeonato Brasileiro. Não tinha como começarmos essa edição de outra forma. O PSG é campeão da Champions League pela primeira vez na história e entra na galeria dos vencedores da principal competição de clubes do mundo. A conquista da equipe francesa veio com uma goleada histórica para cima da Inter de Milão por 5-0 neste sábado na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. Hugo, foi um jogo assim inacreditável. Pensei que ia ser um pouquinho mais equilibrado, o PSG dominou o jogo do início ao fim, não esperava. Eu também não, Toledo. Você até falou, pensei que ia ser um pouquinho mais equilibrado. Eu pensei que ia ter algum equilíbrio, não teve nada. O PSG fez o que quis, o que não quis com o Inter de Milão, que não conseguiu em momento nenhum emparelhar o jogo. O PSG foi campeão com muito mérito. E foi cara, não teve um jogador que jogou mal. Pelo time do PSG a gente viu assim um futebol que deu gosto de ver. É verdade, um futebol muito diferente, um futebol pressionando, um futebol sem posição. Tinha ali os maestros do meio campo, né? O Vitinha e o João Neves, que jogaram muito. O ataque também foi bem demais, o Doué, que é o ponto esquerda, só tem 19 anos. Já é o jogador com mais participação em gols em uma final de Champions na história do campeonato. Fez 2 gols e deu uma assistência. Dembélé jogou muito bem. Foi realmente um título muito merecido e o PSG jogou muito bem. E aquele negócio, o PSG teve aquele histórico de fazer grandes investimentos, de trazer não só grandes investimentos, mas grandes investimentos em nomes. Trouxe Neymar, trouxe Messi, trouxe Mbappé, Ibrahimovic, Cavani, um monte de jogador que já tinha muito nome. E agora temos um elenco que tem menos nome, mas tem muita qualidade e tem um coletivo muito forte, conseguiu enfim o seu título mais importante da história. Não foi à toa que esse PSG foi apelidado de PSG Low Profile. Esse PSG surpreendeu. Assim, eu acho que foi até mais pela ausência de nomes muito grandes assim. Tem nomes conhecidos, é claro, Dembélé é um deles. Já tinha muito destaque nos clubes que jogou, menos Barcelona, jogou um pouquinho mal. Se reinventou, virou um verdadeiro segundo atacante e se revolucionou. E com certeza é um dos jogadores agora que vai estar na disputa para a Bola de Ouro. Sem dúvida nenhuma, Toledo. Inclusive, estão colocando ele como favorito. Eu não concordo. Porque eu não concordo nem com ele ser o favorito para a Bola de Ouro, nem por ele ter ganhado o melhor jogador da Champions. Foi muito bem, ninguém está questionando isso, ele foi muito bem. Mas outros jogadores, na minha visão, foram melhores. Principalmente o Rafinha, que bateu o recorde. De assistência e de gols. Exatamente, bateu o recorde de participações em gols em uma edição de Champions, está igualado ali com o Cristiano Ronaldo. Então, para mim não faz sentido. O jogador que bate o recorde, que consegue chegar na semifinal, não foi nem que foi eliminado na fase de grupos, não ser o melhor jogador. Mas agora já foi e agora tem que esperar até outubro, lá agosto, para a gente ver como é que vai ser a questão da Bola de Ouro. Mas, Toledo, só queria dar um destaque que o verdadeiro campeão da noite foi o técnico do PSG, o Luiz Henrique. Tiveram cenas verdadeiramente emocionantes nessa final da Champions. Ele tem uma história muito complicada, né? Uma história de superação ali. Quem puder acompanhar, quem puder pesquisar um pouco depois, vale a pena, porque é impossível não se emocionar com aquilo. Com certeza, e também tem a história do auxiliar técnico do Luiz Henrique, que também perdeu uma pessoa muito próxima a ele, pouco tempo antes da final, e com certeza faz total diferença, inclusive para ele se motivar,
para quem assiste também, parece que o título vale muito mais a pena, né? Exatamente, o título que parece que é uma história realmente chegando no final feliz ali, porque realmente foi uma vitória que curou muita coisa e a história desses dois profissionais não está nem um pouco longe disso. Então, parabéns ao PSG que realmente conseguiu ser campeão com muito mérito. E nesta segunda-feira, um sorteio na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai, determinou os confrontos das oitavas de final da Libertadores 2025 e o chaveamento das oitavas e repescagens da Copa Sul-Americana. Hugo, sorteios, gostei, achei muito equilibrado, os dois lados da chave da Libertadores muito equilibrados. De um lado a gente tem Botafogo e LDU, Botafogo contra um time que vai jogar na altitude, inclusive a LDU vai decidir em casa esse jogo. Qual que é a sua opinião? Eu acho que o Botafogo tem que ir com o olho muito aberto para esse jogo e o ideal é garantir a classificação dentro do Nilton Santos, porque decidir classificação na altitude é muito difícil, tendo visto o Flamengo em alguns anos atrás. Então o Botafogo tem que ficar muito ligado para não ter uma surpresa, porque na altitude é aquele negócio, você jogar moeda pro alto porque você não sabe o que vai acontecer. Exatamente. Também pela Libertadores, Flamengo e Internacional. Flamengo, na minha visão, deu um pouco mais de sorte, assim, geograficamente. Vai jogar contra um time brasileiro e, na minha visão, isso faz total diferença, porque é muito menos viagem, é mais descanso e não tem o desgaste físico que a altitude causa. E só tem que lembrar uma coisa também, que os jogos das oitavas da Libertadores vão ser só daqui a 2 meses. A gente não pode levar tanto em conta assim o futebol praticado por esses times atualmente, porque em 2 meses, principalmente no futebol brasileiro, muita coisa pode mudar. Principalmente porque o Flamengo vai estar jogando nesses 2 meses. O Flamengo vai estar lá disputando o Super Mundial. O Internacional, por outro lado, vai estar aqui no Brasil estacionado, realmente treinando e descansando, porque o desgaste físico está sendo um ponto muito intenso nesse início de Brasileirão. Tem muitos times que você vê que fisicamente não estão aguentando, então tem que levar em conta. Atualmente, nesse exato momento, eu acho que o Flamengo joga um futebol muito melhor do que o Internacional, principalmente porque o Internacional não está jogando bem, mas com essa situação do desgaste sendo diferente, com todas as situações que envolvem, eu acho que a gente tem um confronto aí um pouco mais equilibrado. Porém, ainda acho que o Flamengo é favorito. Com toda certeza. Tendo em vista principalmente esse futebol de hoje, que acaba que a gente não pode dar uma opinião tão certeira assim por conta desse tempo, né? E sobre os jogos da Sul-Americana, Hugo? Toledo, a gente teve também no mesmo tempo que teve os sorteios da Libertadores, teve os da Sula. E a gente vai ter um confronto, olha, bem difícil, que vai ser Fluminense contra o vencedor de Bahia ou América de Cali. Ou seja, o Bahia, na minha visão, é amplo favorito para jogar contra o América de Cali. Então, diria que é uma chance muito grande das oitavas da Sul-Americana a gente ter Fluminense e Bahia. Esse jogo vai ser decidido à volta no Maracanã, mas eu acho que também o Fluminense tem que abrir o olho, porque o time do Bahia é muito qualificado e pode surpreender. Eu acho que é um confronto assim que não dá para opinar muito. Principalmente hoje, o Fluminense está muito bem no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana passou em primeiro, Bahia pegou um grupo um pouquinho mais difícil na Libertadores e acabou... Pegou o grupo mais difícil da Libertadores. Terminou em terceiro e caiu para a Sul-Americana. E assim, com toda certeza, o Bahia tem chance claríssima de passar da América de Cali, mas contra o Fluminense eu acho que vai ser uma pedrinha no sapato e qualquer um pode passar. Exatamente, eu diria que é um confronto muito equilibrado. E a gente tem mais um carioca na Sul-Americana. A gente vai ter Vasco e Independente Del Valle nos playoffs para jogar depois contra o Mushuc Runa, time que eliminou até o Cruzeiro da Sul-Americana. E essa questão do Vasco e Independente Del Valle é uma pedra no sapato imensa nos times brasileiros nas competições da Conmebol. Mas o Vasco joga o primeiro jogo na altitude e decide em São Januário. Então eu diria que a situação podia ser bem pior. Se o Vasco fosse decidir na altitude era bem mais complicado, principalmente levando em conta que São Januário o Vasco geralmente tem uma facilidade melhor de jogar. A gente já falou disso em muitas edições aqui. Eu acho que essa questão do Vasco decidir em casa, eu acho que vai ser decisiva para essa possível classificação do Vasco. Exatamente. E depois joga contra o Mushuc Runa, que aí vai ser um confronto que muita coisa pode acontecer. Um time meio desconhecido, mas passou em primeiro, fez a melhor campanha da primeira fase. Inclusive. Exatamente. Um time com origens um pouco diferentes, mas que eu acho que muita coisa pode acontecer.
Porém, se o Vasco passar, eu acho que tanto o Vasco quanto o Independente Del Valle, qual dos dois passar acaba sendo o favorito para esse confronto da Sul-Americana. Com certeza. Também nessa segunda-feira foram sorteados os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil e os 4 cariocas estão classificados. Toledo, a gente tem alguns confrontos bem interessantes, tanto com os cariocas e fora do Rio aqui também. A gente vai só destacar que a gente vai focar nos cariocas, mas a gente vai ter Palmeiras e Corinthians, por exemplo, um confronto muito interessante. Mas, agora falando dos cariocas especificamente, a gente vai ter Flamengo contra Atlético Mineiro, reedição da última final, né, Toledo? Isso aí, um clássico, pode-se dizer um clássico histórico, assim, do futebol brasileiro no geral. E assim, o Flamengo, na minha visão, é favorito nesse jogo, mas por até um deméritozinho do Atlético Mineiro, que não vem jogando tão bem nos últimos jogos. E assim, o Galo decide em casa e qualquer coisa pode acontecer por se tratar de um clássico. Exatamente. A gente também tem Internacional e Fluminense sendo decidido no Maracanã, reedição de um confronto interessante, né? Fluminense e Internacional vem jogando frequentemente ultimamente, teve na Libertadores 2023, e eu diria que nesse jogo aqui não dá para dizer muita coisa, porque atualmente o Fluminense é favorito, tanto que ganhou na última rodada do Brasileirão. Porém, quando o jogo acontecer, eu acho que o nível das equipes é muito parelho, então tudo pode acontecer. Isso aí a gente tem Vasco e CSA, na minha visão, o Vasco é total favorito, sofreu contra o Operário, mas eu acho que não sofre de novo e o Vasco passa com tranquilidade e foi o que mais deu sorte assim nesse sorteio. Exatamente, eu diria também que deu sorte, é um time de Série A jogando contra um time que está na Série C, então eu acho que o Vasco dos Cariocas foi quem se deu melhor ali. E para finalizar, a gente tem Botafogo e Red Bull Bragantino. O Botafogo tem que abrir o olho para esse jogo aqui, porque o Bragantino está muito organizado e está jogando bom futebol nesse ano. Exatamente. Se continuar assim, acho que é um confronto que também, mais uma vez, não dá para opinar. Futebol brasileiro é isso, é muito equilibrado, qualquer um pode passar, pode ter zebra, qualquer jogo pode ter goleada e a gente só espera acontecer. Exatamente, tem muita coisa por vir e essa Copa Libertadores, tanto a Copa Libertadores quanto a Sul-Americana, contra a Copa do Brasil, tem muita coisa que pode acontecer ainda, porque estão realmente muito interessantes. Trocando de assunto agora e falando sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro, na generosidade de um ídolo, Jorge de Arrascaeta presenteou mais de 60 mil torcedores no dia de seu aniversário de 31 anos. O camisa 10 abriu os caminhos da vitória do Flamengo por 5-0 sobre o Fortaleza pela 11ª rodada do Brasileirão no Maracanã. Essa vitória foi responsável por recolocar o rubro-negro na liderança da competição. E o Fluminense derrotou o Internacional por 2-0 em pleno Beira-Rio também no domingo. Serna abriu o placar logo no início da partida e Paulo Baia garantiu a vitória tricolor fora de casa nos minutos finais. Com o triunfo, o time de Renato Gaúcho acumula 20 pontos e se garante na 5ª colocação da competição. A visita à Vila Belmiro neste domingo não vinha sendo fácil para o Botafogo, que tentava segurar o 0 no placar enquanto sentia as ausências de Cuiabano e Igor Jesus, poupados por conta da parte física. Mas uma expulsão infantil de Neymar mudou tudo. Com 1 a mais nos últimos minutos, o Botafogo buscou a importante vitória por 1-0, a primeira fora de casa neste Brasileirão. E o único carioca que não venceu na rodada foi o Vasco. Motivado após a classificação na Sul-Americana, mas precisando dar uma resposta no Brasileirão e meio à campanha abaixo do esperado, o Vasco não fez o dever de casa. Neste sábado, em São Januário, os comandados de Fernando Diniz perderam para o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-0. Gente, e assim a gente termina mais uma edição do Correio Esportivo. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. Até a próxima com as principais notícias do mundo dos esportes. Tá aí então nossos craques da informação e você vai ver depois do intervalo que a Polícia Militar faz balanço das operações realizadas em maio em Petrópolis. E você vai ver também que a Comissão de Transporte da Câmara de Petrópolis pede parceria com o Detro. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade,
Agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. E olha, o grupo de trabalho para combater o transporte clandestino, criado pela Comissão de Transporte e Mobilidade da Câmara Municipal de Petrópolis, realizou mais uma reunião na última quinta-feira. O encontro foi convocado pelo presidente da comissão, o vereador Tiago Damasceno, e teve o objetivo de avaliar o resultado das duas ações de fiscalização realizadas pelo DETRO e pela CPTrans. O presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade da Câmara Municipal de Petrópolis, vereador Tiago Damasceno, destacou que as ações fiscalizatórias são positivas e já começaram a combater o transporte clandestino na cidade. A Comissão de Transporte segue trabalhando firme nesse combate ao transporte clandestino na cidade de Petrópolis. A gente entende que o transporte legal é o transporte seguro, né? Quando a gente fala em transporte legal, a gente fala através dos ônibus, através dos táxis e até dos serviços por aplicativo. Segundo o vereador, a utilização de transportes clandestinos pode colocar em risco a integridade dos usuários. Que a população tome cuidado com esses serviços que são feitos totalmente sem regulamentação, que podem até colocar o passageiro numa situação de risco. O presidente da comissão pediu o apoio da prefeitura junto ao Departamento de Transportes Irregulares, o DETRO, para auxiliar na fiscalização. A recomendação da última reunião foi para que a prefeitura fizesse um convênio com o DETRO para permitir que essas operações sejam feitas de maneira regular pelo DETRO. As regras do DETRO abrangem diversos aspectos do transporte rodoviário intermunicipal, incluindo licitações, fiscalização, segurança e regulamentação de serviços. O DETRO visa garantir a segurança e regularidade dos transportes, além de fiscalizar o cumprimento das leis e normas. Apesar dos riscos, o estudante Arthur Barcelos afirma que, dependendo da pressa, usaria qualquer transporte que estivesse disponível. Assim, ainda não cheguei a usar, mas acredito que em alguma situação que eu esteja
precisando urgentemente chegar a algum local, com certeza eu iria utilizar. Para a Jéssica, a pressa não justifica os riscos do transporte clandestino. O que não pode é a população acabar indo para transportes alternativos e acabar se colocando em risco e piorando ainda mais a condição do transporte na cidade. É isso. E a Polícia Militar divulgou na terça-feira um balanço das abordagens e operações que foram realizadas no mês de maio em Petrópolis. De acordo com os dados divulgados, 101 pessoas foram presas e 41 quilos de entorpecentes foram apreendidos. Durante o mês de maio, o 26º Batalhão de Polícia Militar intensificou as ações de patrulhamento, abordagens e operações estratégicas para garantir mais segurança à população de Petrópolis. Os petropolitanos afirmaram que se sentem seguros na cidade. Porque eu vejo sempre policiamento, tem sempre o pessoal tá mexendo no celular, então acho que isso acaba me incentivando a ficar mais segura com isso. Eu acho que a cidade é segura, né? Ah, sim. Eu sempre vejo bastante polícia pelas ruas e tal, então acredito que eu tô segura sim. Eu me sinto assim muito segura e eu vejo que a minha família também se sente muito segura, tanto durante o dia quanto à noite. De acordo com os agentes, 142 ocorrências foram registradas e 103 pessoas foram presas na cidade. Além disso, 41 quilos de entorpecentes foram apreendidos pela Polícia Militar. Também foram recuperadas 15 motocicletas e 2 carros de produtos de crime. Além disso, foram apreendidos R$ 5.000 provenientes das atividades criminosas, 2 armas e 2 simulacros, ou seja, réplicas de arma de fogo. Por fim, também houve queda de 100% de letalidade violenta. E olha, a Prefeitura de Petrópolis nomeou 47 novos professores para reforçar a rede municipal de ensino. As nomeações seguem o planejamento da gestão com a educação. As nomeações foram publicadas nesta segunda-feira no Diário Oficial do município. Ao todo, foram nomeados 24 professores de matemática, 21 de português, 1 de geografia e 1 de educação física. As nomeações seguem os trâmites legais e respeitam as normas previstas em leis municipais. Os professores nomeados devem comparecer aos setores indicados dentro dos prazos estipulados, para cumprirem as etapas obrigatórias até a posse. O processo envolve a convocação oficial, a entrega de documentação à Secretaria de Administração, a realização de exames médicos coordenados pela Secretaria de Saúde e, por fim, a escolha da unidade escolar, organizada pela Secretaria da Educação. A Prefeitura reforça que todas as informações relacionadas às etapas da posse estão disponíveis nos canais oficiais e que comparecer dentro do prazo é essencial. Francisco Sherman, para a TV Correio da Manhã. E olha só, a professora Ana Carolina Kapler, servidora pública concursada da rede municipal há 18 anos, assume a pasta da Educação de Petrópolis. Ela integra o quadro técnico da secretaria e já atuava como subsecretária. A nomeação busca a continuidade dos trabalhos para o segundo semestre do ano letivo. A Secretaria de Educação de Petrópolis atende mais de 36 mil alunos e coordena ações em 191 unidades escolares, além de gerir programas de alimentação, transporte e apoio pedagógico. A nomeação de Ana Carolina Kapler foi publicada no Diário Oficial de segunda-feira. Ela assume o cargo interinamente no lugar de Alexandre Gurgel, que solicitou a saída da Secretaria de Educação. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Nas próximas semanas, temos os seguintes objetivos, né? A diminuição da fila de espera da creche, que a gente já vem trabalhando isso. A capacitação dos nossos profissionais, em especial a capacitação de todos os nossos profissionais com o treinamento da Lei Lucas. Pois é, e olha só, o município de Petrópolis vai receber da União aproximadamente R$ 107 mil para investir em ações de defesa civil, frente e desastres socioambientais. A ação foi publicada na última quarta-feira no Diário Oficial da União. O repasse foi autorizado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, que destinou a verba exclusivamente para o órgão municipal. Faça aí essas ações, né, de resposta aos eventos, considerando as vulnerabilidades da nossa cidade. Vamos conferir.
A verba é um desdobramento de um auxílio concedido em abril de 2025, uma resposta às fortes chuvas que atingiram a cidade entre os dias 4, 5 e 6. Na época, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu o decreto de emergência, instituído pelo prefeito de Petrópolis, Ingo Rames. Naquele momento, foram destinados pouco mais de R$ 950 mil para a recuperação das regiões afetadas. O decreto previa a requisição de veículos, máquinas e equipamentos, junto a empresas e entidades privadas, além da compra de alimentos e insumos para atendimento das pessoas e famílias vítimas das chuvas, entre outras ações. Com esse novo repasse, a Prefeitura Municipal, em conjunto com a Defesa Civil, deverá implementar as ações a serem executadas em um prazo de 180 dias, a contar do dia da publicação do documento, dia 28 de maio. Conforme as recomendações do Ministério, os recursos devem ser obrigatoriamente utilizados pela pasta. Todo o processo deve ser devidamente registrado por meio de relatórios técnicos que precisam conter dados sobre a precisão da intervenção em determinados locais, comprovação de despesas, registros dos trabalhos executados, contendo um comparativo da área antes e após os serviços. O histórico da cidade imperial mostra a urgência de tratar o assunto. Em 2024, a cidade liderou o ranking nacional como a região com maior número de ocorrências de deslizamentos e inundamentos. Nos últimos anos, também aconteceram grandes episódios, como o dia 15 de fevereiro e 20 de março de 2022. Na ocasião, uma tragédia socioambiental atingiu o município, deixando 242 mortos. Pensando em ações estratégicas para enfrentar as tragédias ambientais, em maio, Petrópolis foi escolhida para participar do projeto piloto do programa Ecos Comunidade, que visa preparar o município com ações de prevenção e adaptação para os fenômenos climáticos. Segundo a Prefeitura, a ação faz parte do Rio Inclusivo e Sustentável, parceria do Governo do Estado do Rio de Janeiro e ONU Habitat da Organização das Nações Unidas. Pois é, a gente procurou a Prefeitura de Petrópolis buscando um posicionamento sobre esse repasse que vai chegar, mas até agora a gente não teve resposta. Mas agora a gente vai saber sobre o tempo. Vamos ver como fica a previsão. Começamos mais uma previsão do tempo. E para esta quarta-feira, nós temos mudanças nas temperaturas para Nova Friburgo, viu? Isso porque não chove na região. O dia será de sol entre nuvens e névoa ao amanhecer. As temperaturas na cidade devem variar entre mínima de 15 e máxima de 22 graus Celsius. Em Teresópolis também não há previsão de chuva. Ainda assim, o dia será de muitas nuvens no céu e períodos nublado. As temperaturas na cidade da Imperatriz devem variar entre mínima de 15 e máxima de 23 graus. Em Petrópolis, a quarta-feira será de muitas nuvens no céu, aberturas de sol e noite com céu parcialmente limpo. Também não chove na região e os termômetros vão marcar mínima de 14 e a máxima chegando aí a 22 graus. Agora, mudando de região e indo para Paraíba do Sul, o dia deve ser de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A noite também será de muitas nuvens. As temperaturas devem variar entre mínima de 17 e a máxima de 25 graus Celsius. E para finalizar, em Três Rios também não há previsão de chuva, como vocês podem acompanhar ao lado. O dia e a noite na cidade devem seguir a tendência de Paraíba do Sul e ter o céu com muitas nuvens. As temperaturas na cidade devem variar entre mínima de 16 e máxima de 26 graus Celsius. Bem, mais uma previsão finalizada. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Gente, terminando a nossa edição, amanhã, 7h30, a gente está de volta, claro, sempre com muita notícia para você, viu? E é claro, esperamos você. Tchau, tchau. Tchau.
TVC, a TV do Correio da Manhã.